Muito bem, aqui nós estamos, já chegamos na lição 10 e olha, o tema hoje, rapaz, o tema é polêmico. Mas é claro, não é só polêmico, né? Porque polêmico por polêmico, o negócio vai polemizar. Aqui nós vamos aprender biblicamente qual que é o desejo de Deus para o sexo. Sexo pré-marital, sexo antes do casamento, pode, não pode? E aí agora é hora de você juntar a sua galerinha, seja numa sala de Zoom, seja num pequeno grupo de jovens para debater o assunto. E aí, meus amigos, chegamos para essa lição, sexo antes do casamento. Vai dar polêmica ou não? Rapaz, você começou de forma profunda hoje, né? Polêmico vai polemizar. Eu achei que era uma coisa de abelhas, alguma coisa assim, né? Cheio de graça, cheio de graça. E aí, pastor Douglas? Levem. Vem? Levem. Como diz o mineiro, levem. Levem ele. Levem. Levem ele. Manda ela. Manda ela. Vamos fazer o seguinte, para nós entrarmos aqui, vamos começar com uma oração. Sempre importante, antes de estudarmos a palavra, nós orarmos. Eu vou pedir que o pastor Emerson faça a oração e aí você, ao final, você vai fazer a oração final. Pode ser? Ora pra gente, pastor. Mais uma vez, Senhor, nós te pedimos a sua bênção e a sua direção para o estudo da sua palavra. Que o Senhor nos faça compreender os seus propósitos para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Sexo antes do casamento. A tirinha dessa semana foi uma tirinha legal. Eu gosto dessa tirinha, rapaz. Tinha que ter essa na lição dos adultos também. Explica pra gente aí, pastor Douglas, essa tirinha aí. Um jovenzinho, ele pega um caqui, dá uma mordida, e aí ele diz o seguinte: olha, esse caqui está horrível. E a amiguinha dele responde: mas é claro, ele está verde. Então ele chega à seguinte reflexão: eu deveria ter esperado. Joga pra lá. E aí, pastor Emerson? Cara, O que ele quis dizer com isso? Você falou de uma das coisas mais difíceis para o ser humano. Em qualquer situação. Esperar. A gente tem muita dificuldade de esperar qualquer coisa, não é? É verdade. A gente inicia um processo e a gente quer chegar logo aos finalmente, ao fim, ao resultado final, sem passar pelo processo. E eu acho que isso acontece muito dentro da visão aqui da sexualidade, né? Tudo tem o seu momento, tudo deve acontecer no seu tempo correto, no tempo ideal, e Deus sabe qual é o tempo ideal e por isso Ele nos orientou, mas a gente gosta de antecipar as coisas porque detestamos esperar. O imediatismo é algo humano, né? Humano. Mas No mundo de hoje, então... Exatamente. Imagina isso. Agravou-se, né, essa característica nossa porque a gente vive no mundo expresso. Parece que tudo tem que ser pra já. É isso mesmo. Na verdade, você vai ver, às vezes até a pessoa vai assistir um vídeo, se passou de 2, 3 minutos, já não serve para ela mais, ela descarta. Tem que ser algo rápido, expresso. Que não seja o podcast do Projeto não, esse aqui é até o fim e Esse repete ainda, até né? o fim, porque Jesus está vendo. Jesus está vendo aí quem está saindo antes. Então, o perigo de se precipitar, né? Por exemplo, você vai fazer uma compra, você não pode comprar nada precipitado, porque você se arrepende. O primeiro lugar que você viu, né? Exato. verdade. Sempre depois, é bom. Depois você vê um lugar mais barato, você fala, puxa, por que eu não esperei, né? Por que eu não pesquisei, não é? E é um sentimento horrível, né? Horrível. De você fica frustrado, você volta pra casa assim triste, por quê? Porque precipitou. Então essa tirinha ela fala muito, e a lição vai abordar muito isso, essa questão de a gente agir por ímpeto, né? O impulso. O impulso do momento, a pressão talvez do sentimento, do desejo, né? Precisamos controlar isso e pedir a Deus forças para vencer esses impulsos. Nesse mundo, você falou uma coisa interessante, nesse mundo do expresso, nesse mundo do rápido, da comida rápida, né, do fast food, daquilo que eu vou lá e rapidinho eu pego, então eu já nem passo mais na fila, porque aqui tem um atalho para quem nem quer parar, eu vou pegar dentro do carro e eu vou sair. Muitas vezes nós queremos trazer isso para a realidade. Aí eu fiquei pensando, pastor Leandro, se eu vou comprar uma casa, um apartamento, ou se eu vou fazer um investimento alto, é claro que eu vou ponderar e aguardar até o último instante para ter a certeza, fiz o investimento certo. Então, imagina, a pessoa que está aí nos ouvindo, aí está sonhando com a casa própria, está sonhando em comprar um carro e vai agora ter que tirar uma grande soma de dinheiro, ela não vai comprar na primeira garagem que entrar, não vai comprar no primeiro site que entrar, ela vai pesquisar, ela vai ver preço, produto, possibilidades, custo-benefício. Agora, eu estou trabalhando com sexo ou com a sexualidade, com um primeiro momento, com aquilo que tem que marcar a vida, e nós já discutimos em lições anteriores a relevância disso. Como é que você vai fazer assim de maneira tão rápida, sem pensar, sem maturar ou dentro do tempo certo?
E de fato, se envolver numa sexualidade ou contrair núpcias é muito mais sério do que comprar um carro, de que comprar uma casa. Você imagina isso? Só que a gente leva, às vezes, de forma leviana essas questões, né? Essas decisões, elas são levadas de forma leviana, né? E é o que a gente estava falando, né? Talvez para as pessoas que não têm Deus, isso não seja mais algo considerado. Não seja mais considerado. Sexo fora do casamento, completamente natural e normal. Tem que se fazer o test drive para ver se são compatíveis na questão sexual. A gente ouve muito isso, né? Porque, cara, e depois? Você se casa e você não é compatível de maneira... O interessante é o seguinte, que a proposta, vamos dizer assim, do mundo, ela é até, eu diria assim, contraditória. Porque por que eu preciso, no final das contas, experimentar, fazer o test drive, se a separação é algo completamente natural também e imediata, se não são compatíveis? Mas aí é muito banalizado, né, pastor? Não, sem dúvida. Banaliza, sem né? dúvida. Tudo eu rasgo. Não, então isso aqui eu pego e eu rasgo. Não, o contrato eu rasgo. Isso é o mundo dos descartáveis, né? Imagina. Os relacionamentos são descartáveis, né? E por ser assim, a sexualidade ela se torna completamente também assim fora de uma formalidade ou fora de um compromisso, né? A formalidade talvez nem seja a palavra. Do compromisso, né? Do compromisso, né? Então, não, para que compromisso? Para que compromisso? Eu preciso experimentar, eu preciso saber se somos compatíveis sexualmente. E recentemente eu fui num casamento, né, fui padrinho de um casamento de um amigo, e na hora que estavam fazendo os votos, eles optaram por eles mesmos fazerem os votos, né? E a moça falou uma frase, cara, que mexeu muito comigo. Ela disse o seguinte: nós somos completamente diferentes, mas perfeitamente compatíveis. Só que para ela chegar nessa frase, ela contou como foi o desenrolar de conhecer, de entender o que passa na cabeça do outro, de onde ele veio, qual era o contexto cultural que ele cresceu, né? Como são os pais. E aí ela foi percebendo por que ele era assim, foi aceitando aquilo que era diferente e chegaram então àquele momento de contrair a núpcia, né? E o problema desse mundo descartável e imediatista é justamente isso. Porque mais importante do que o produto final é o processo. Processo de conhecimento, o relacionamento sendo construído, o amor sendo construído com comunicação, né? Com diversos âmbitos que o amor tem nessa decisão de permanecer juntos. E, infelizmente, hoje queima-se essa etapa e já quer chegar nos finalmente, né? Aqui a lição até diz o seguinte, olha, há um número crescente até de cristãos que perguntam se a Bíblia endossa ou se ela realmente é contrária a experiências sexuais antes do casamento. Já está sendo colocado em xeque. Cara, está sendo colocado em xeque. Que mundo é esse que a gente está vivendo? E você vai, por exemplo, para uma mídia social que marca encontros, né? Encontros sexuais mesmo, que hoje existe, e não há nada mais emblemático nesse tipo de aplicativo dessa geração que a gente está vivendo. As pessoas são descartáveis. Não, esse eu não quero, esse não tem o meu perfil, não está dentro do padrão que eu quero experimentar, como se fosse um pedaço de carne. É isso que o diabo quer fazer, é banalizar aquilo que Deus santificou. Pastor Douglas, e você, o professor Washington também, né? Vocês devem concordar comigo, espero que sim, ou, bom, não sei, né? A gente está numa mesa aqui de debate, tem direito né? de não concordar. Vamos só saber se uma mesa redonda. Uma mesa redonda. Vamos ver se a gente tem direito de não concordar. Então eu vou fazer a pergunta para ver se vocês concordam, mas hoje a virgindade é algo banalizado? Banalizado. Não tem o seu devido valor. Não. Mas por que a sociedade ela valoriza tanto a virgindade? No sentido de que mulheres que são virgens depois de uma certa idade chegam a leiloar a sua virgindade. Ué, se isso não tem valor, por que a sociedade valoriza tanto a virgindade? Parece que está lá no cerne, né? Do ser humano. O ser humano vê. Isso é importante, por mais que digam que não. Pois é. Não é isso? E a virgindade hoje é visto como caretice no final das contas, né? Eu me lembro uma vez que eu fui fazer uma palestra numa escola, eu era solteiro ainda, tal, né? E virgem, depois de mais de 20 anos ainda sendo virgem, né? Hoje é coisa raríssima. Imagina. Você ver pessoas com 20 anos, 25 anos sendo virgem, né? Mas eu tinha 20 anos na época, né? E aí eu disse assim, publicamente, né?
Eu disse publicamente ali no meio daquela galera, eu falei assim, e ainda sou virgem. Falando sobre a questão da sexualidade, né? Uma menina se levantou lá no meio, era do ensino médio, né? Uma moça assim se levantou e falou assim, professor, se vocês... eu posso resolver o seu problema. Falou no meio de todo mundo assim, né? E eu fiquei pensando, misericórdia, como é que eu vou responder essa moça agora, né? E aí eu disse assim, aquilo que você considera como um problema, para mim é uma honra. Eu respondi dessa forma. E eu acho que o filho de Deus, o cristão, deve encarar a virgindade como uma honra. E a gente perdeu. Infelizmente, eu estou falando aqui talvez para jovens que são da minha fé, que participam dos mesmos princípios, que têm as mesmas ideias que eu, mas que perderam a honra da virgindade. Deixa eu falar uma coisa, pastor, e aí, cara, essa lição, ela nos provoca, ela mexe conosco, né? É claro, e eu concordo, viu? Agora, já que... você concordou? Concordo. Você concorda? Concordo. Obrigado. Em número, gênero e grau. Obrigado. Mas se eu não tivesse concordado também, não, mas a gente ficaríamos concorda, amigos da mesma forma. Seguiríamos A amigos. gente concorda. Mas é assim, talvez nós estejamos falando para um jovem, uma jovem, e a gente vive num mundo muito complexo, cheio de dores, que perdeu a sua virgindade numa situação onde talvez ele nem queria, ou ela nem queria. Por uma pressão. Por uma pressão, social. Por uma situação, né? A gente sabe que tem tantos traumas, e nós sabemos que Deus, ele pode reconstruir em cima disso também. Talvez nós estamos falando para um jovem que talvez até queria perder a virgindade, depois que perdeu, se arrependeu. Deus, ele pode reconstruir a vida. Talvez nós estamos falando para alguém que fala assim, poxa, vocês não imaginam, porque se eu estivesse nessa mesa e eu começasse a contar o que eu já vivi, vocês não imaginam o que eu vivi. Deus reconstrói tudo. Professor Washington, e eu acho que existem os dois grupos. Eu entendi a sua preocupação. Nós não devemos desclassificar as pessoas em virtude dos seus erros. Até porque eu talvez não tenha cometido esse erro, mas tenha cometido outros, não é? E para Deus isso é levado em consideração, porque pecado é pecado, isso. Não é isso? Eu entendi a sua preocupação. Mas eu acho que existem dois grupos aí bem distintos quando a gente fala dessa questão do sexo antes do casamento. Tem alguém que envereda por esse caminho por simples curiosidade, Aventura ou por pressão social, isso. Não é? E é aquele que tem o desejo mesmo, é alguma coisa assim muito forte, né? E ele não consegue, de repente, segurar isso, né? Mas eu acho que em ambos os casos, aqueles que sentem a pressão social ou mesmo aqueles que têm o desejo que está dentro dele, que ele não está conseguindo controlar, né? É possível controlar isso. É possível controlar e isso precisa ficar bem claro. É possível controlar. Não por nós mesmos, isso é mas absolutamente quando nós vivemos uma vida ao lado do Senhor. O Senhor vai nos ajudando a controlar esses impulsos sexuais. Né? Tem um texto aqui em Efésios capítulo 4, verso 17 a 19. O apóstolo Paulo ele diz assim, ó, isto, portanto, digo... E no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então, olha só que interessante, né? A vaidade, né? o orgulho, os pensamentos impróprios, como são uma armadilha, né? É verdade. Do que a gente tem alimentado a nossa mente? Né? Do que a gente tem se demorado? Isso conta muito, porque às vezes essa pressão que existe... Hoje em dia nem é tanto social, ainda existe, mas ainda não é muito isso. Mas se, por exemplo, a mídia, né? O camarada vai lá, assiste filmes que desgastam muito a sensualidade, é bombardeado por todos os lados, a gente falou isso na lição anterior. E se ele não está bem preparado, se ele não está bem solidificado na palavra de Deus, né? Se ele não está vivendo uma vida com Cristo ao ponto de o Espírito Santo ir mudando a sua percepção de mundo, ir mudando os seus gostos, seus valores, seus princípios,
princípios, infelizmente ele é uma presa fácil. Nós somos uma presa fácil. É isso aí. Eu estou falando isso porque somos pastores, somos cristãos, mas somos seres humanos pecadores. Imagina. E estamos na linha de mira do inimigo, né? Que fica observando a gente. Ele é um inimigo astuto, porque ele observa os nossos gostos, ele observa as nossas fraquezas. Por isso o apóstolo João, ele diz que ele é como um leão que fica ao nosso derredor. O leão, quando ele vai atacar, primeiro ele vê o momento de maior vulnerabilidade da sua presa. E aí ele dá o bote certeiro, né? E o diabo age da mesma maneira. Pastor Douglas, e uma coisa assim que eu acho que é importantíssimo a gente mencionar, que o guia de estudo mencionou também, é a questão do valor próprio. Essa questão dos múltiplos parceiros, isso vai tirando de nós o amor que nós temos por nós mesmos. Isso é uma questão que Deus já havia avaliado. Né? Então, você se entregar a uma pessoa, você mostrar a sua particularidade, você estar exposto, vamos dizer assim, na frente de uma outra pessoa, isso pode tirar o seu valor próprio. E as pessoas que andam nesses caminhos também, em geral, são difamadas. Principalmente as mulheres. Na verdade, são difamadas. Uma deturpação humana, né? O inimigo vai fazer de tudo para agora ele acabar com a imagem original do que Deus queria. Não é? E aí, em algum momento, você vê um ser humano acabado. Ele fez tanto mal para ele mesmo que ele já não se enxerga mais. Pois é. As meninas, em geral, elas, quando elas têm relação fora do casamento, elas comentam talvez com a melhor amiga, a pessoa que ela confia muito. Isso. Mas os homens, em geral, eles são complicados nesse assunto porque eles saem falando, porque isso parece que é uma prova da masculinidade, da virilidade do homem, né? Ter múltiplas parceiras, né? E isso vai destruindo, denegrindo a imagem da figura feminina, da mulher ali, né? E quem é que, no final das contas, quer se casar, assumir um compromisso, no final das contas, com aquele que está difamado? Então, as meninas precisam pensar nisso, os meninos também precisam pensar nisso. O guia de estudos aqui, na página 91, a parte de quarta-feira, né? Até indica o livro Hooked, né? Me corrijam isso, meu inglês. Meu inglês é de Botsuana, então. Mas são dois doutores, né? O doutor Joy... fala aí pra mim, professor. Onde que tá? Na quarta-feira? Isso. McCollum. Isso. Esse daí mesmo. É esse cara aí. É esse aí mesmo. E o Dr. Bush, esse deve ser parente do presidente. Freda Mixky Bush. Olha que são estudos científicos que dizem o seguinte, que os jovens que se abstêm do sexo antes do casamento, geralmente eles conseguem manter a responsabilidade marital pós-casamento. Né? O índice de traição é mínimo. Também, os que praticaram sexo antes do casamento têm uma probabilidade maior de serem depressivos. Olha isso. E aqueles que se abstiveram do sexo antes do casamento, eles têm uma satisfação maior na sua vida sexual com o seu cônjuge. Olha como isso traz reflexo. Aí a gente consegue entender muita coisa, né? E por que o mundo está como está? Exatamente. Porque são as escolhas, né? Os As escolhas erradas. As situações estão vivendo isso. Bom, aí assim, amigos, a lição até tem um dos dias que ela pergunta, né? Sexo antes do casamento é pecado? Nós estamos aqui como seres humanos e nós não queremos sermos superiores, já até falamos sobre isso, mas para aquele que está nos ouvindo, é pecado. A gente tem que responder conforme Paulo respondeu, né? Aqui digo o Senhor e não eu. É isso daí. Não é o Washington falando, não é o Emerson, não é o Douglas, é jovem. É pecado. E se você está nessa situação hoje, tome muito cuidado, porque talvez seja agora o que o inimigo quer te derrubar. Mas eu quero dar uma palavra aqui em relação à ideia. Por que é pecado, no final das contas? Porque a gente quer saber muito os porquês, né? Como o casamento ele é uma união indissolúvel diante de Deus e o sexo diante de Deus é o casamento, então significa que se você então está tendo múltiplos parceiros, você está vivendo em adultério no final das contas. Você entra num casamento
através do sexo, sai dele, você se envolve em um outro casamento. Então, isso é adultério, no final das contas, né? E Deus abomina, a verdade é essa, né? Deus, existe uma linguagem aqui que Deus, eu não sei qual é o verso bíblico, me ajudem aí, mas Deus detesta o divórcio. Deus detesta. Está na próxima lição, no final, na verdade, né? E hoje, Deus detesta. Hoje a gente vive num mundo que você precisa falar claramente, né, o que você quer dizer. E assim, quando a gente fala do sexo, a gente precisa dizer que carícias impróprias também, né? Porque às vezes o jovem fala, não, eu tô livre, né? De boa. Tô de boa. Eu não tenho rico ato... sou, de nada tenho falta. Isso, não tenho ato ali de consumar o sexo, da penetração, mas faz carícias impróprias de um casal de namorados, né? Ou até mesmo nele próprio. Ou Exatamente. nela própria, né? Exato. Carícias, eu e somente eu, com um vídeo na frente, com alguma coisa. E aí a lição aqui, ela diz o seguinte, que a gente precisa ter uma responsabilidade sexual. A gente precisa entender que o nosso caráter está em jogo. E tem uma frase aqui que ela é extraordinária, que diz assim, olha, não se pode brincar com os interesses da alma. Seu capital é o seu caráter. Tem um mundo invisível para nós, mas um mundo espiritual que assiste tudo que nós fazemos. E tudo isso será levado em conta diante do tribunal de Deus. A gente precisa entender isso, né? Isso é sério, é muito sério, é um assunto espiritual. Então seria muito bom a gente terminar orando, pastor Douglas. Posso ler uma última frase antes da oração? Claro. Toda paixão não santificada deve ser mantida sobre o domínio da razão santificada através da graça. Amém. É só Deus. Ora por nós. Oremos. Senhor Deus, dai-nos força, Senhor, para vencer os desafios que esse mundo nos impõe. É verdade. Confiamos em Ti, na Sua graça misericordiosa e no Teu amor, meu Pai, que nos redime e nos transforma. Sim, abençoe a todos que estão nos assistindo. Ser com cada um de nós é o que te pedimos por Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e que você seja fortalecido nele. Até semana que vem.